e logo vamos estar orando aqui pelo pedido de oração que foi colocado aqui para nós. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, verso 1 em diante. Essa mesma escritura que nós lemos no domingo retrasado. Capítulo 17, verso 1, diz assim: E 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu à parte a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Enquanto ainda estava falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, a quem me comprazo, escutai-o. Amém? Então vamos orar a Deus. Meu pedido de oração aqui, o irmão, oração pelo Isaac e Nayara, né? Estão enfrentando algumas lutas. Vamos orar para que Deus dê vitória, então. A oração pelo irmão Antônio também, pai da irmã Inglês, esposa da irmã Carlande, que fez cirurgia e está em recuperação, né? Amém? Senhor Jesus, obrigado por essa noite abençoada. Obrigado pela tua presença no nosso meio, por meio dos louvores que já foram cantados. Amém? Nós temos já sentido que o Senhor tem abençoado os teus filhos de uma forma especial. E agora, Senhor, nos encaminhamos aqui para a parte mais importante, que é a tua palavra. Que nesse momento, Senhor, teu Espírito Santo possa tomar esse indigno servo, purificar os meus lábios, purificar meu entendimento, dar sabedoria e inspiração do alto, para que eu possa nessa noite aqui expressar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Que o Senhor possa circuncidar os corações dos teus filhos para receber a tua palavra, os seus ouvidos para ouvirem. O Senhor possa abençoar, meu Deus, os pedidos de oração que foram feitos aqui pelo Isaac e pela Nayara, que estão enfrentando essas lutas, essas dificuldades, pelo nosso irmão Antônio, que está ali em recuperação. Que o Senhor possa operar para a glória do teu nome, e logo o teu servo está aqui de volta, amém, desfrutando as tuas bênçãos. Também a irmã Valdete, que pediu oração, que também estava enferma e não pôde estar aqui conosco, que o Senhor possa visitar a irmã Valdete ali, lhe trazendo também cura, Senhor, amém, sobre o seu corpo, e uma bênção na sua alma através da transmissão desse culto. E todos os irmãos que estão conectados conosco pela internet possam receber a bênção por meio da tua palavra. Esta é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar, irmãos. Amém. Graças a Deus pelo privilégio que Deus nos dá de estar aqui outra vez. Damos boas-vindas a nossos irmãos de agora Jaguaruna, né? Não mais Tubarão, né? A irmã Lúcia, o irmão Paulo, a Ruth, o Guilherme e o bebê, né? Como é que é o nome do bebê mesmo? O Christopher. Tá bom. Amém. Deus abençoe todos os irmãos presentes. Amém. O William também, né, William? O William sentou fora do bando ali, eu não vi o William. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Amém. Tá faltando bastante gente, né? Mas tá bom. O principal está aqui, que é o Espírito Santo, né? E é dele que nós estamos dependendo, né? Teve um irmão que me falou a respeito de perguntas, né? Nós temos feito os cultos, temos pregado a palavra, temos falado de diversos assuntos, e às vezes a gente sabe que fica alguma dúvida no coração de alguém, se a pessoa ouve alguma coisa e não compreende, né? E às vezes a pessoa não tem tempo, ou às vezes não consegue um tempo para sentar e fazer as perguntas. Então eu vou abrir uma porta assim para os irmãos,
Se os irmãos tiverem perguntas, né, os irmãos anotem no papel, né, as perguntas. E aí a pergunta que você anotar neste domingo, ou trazer a tua pergunta neste domingo, eu respondo domingo que vem. Né, para dar tempo de a gente ver as perguntas e ter uma resposta concreta, apoiado pela palavra e pela mensagem, né? Às vezes as pessoas têm alguma dúvida e a gente vê que quando a gente começa a puxar algum tipo de assunto ali no grupo, como a gente percebe que há a dúvida na mente das pessoas acerca de vários assuntos, né? E às vezes a pessoa sai pensando, e por que isso, e por que daquilo, né? Às vezes a pessoa não tem oportunidade de sentar e conversar. Então os irmãos podem trazer as perguntas prontas, né, dar para o diácono, e as perguntas que eu pegasse, no caso, nesse domingo, responderia domingo que vem. E assim sucessivamente, né? Sempre um domingo na frente, para a gente poder ter resposta com respaldo bíblico e com respaldo da mensagem, né? Amém? Eu creio que isso ajuda também bastante, né? Eu sei que vai ajudar muita gente. Amém? Eu também quero fazer aqui uma correção. Quando eu cheguei em casa, eu estava assistindo o culto no domingo retrasado, domingo passado quem pregou foi o irmão Gildo. Eu não estava me sentindo muito bem. Eu chamei lá em casa pela manhã e pedi que ele tirasse a escala. E tivemos um culto muito abençoado aqui com o irmão Gildo trazendo a palavra para nós. Os irmãos que estavam aqui foram abençoados, né? Está muito bom, né? Amém. Então, eu estava assistindo o culto a semana retrasada e eu falei para os irmãos falando a respeito que o profeta estava estudando para pregar os selos, os escritos dos adventistas, e eu falei que eu ia falar que os que chegaram mais próximo da mensagem foram os adventistas, e eu falei as testemunhas de Jeová, mas não é, eu errei, eu me equivoquei na verdade, né? O irmão Brandt disse que os que chegaram mais próximo foram os adventistas. É que eu estava pensando em falar dos testemunhos de Jeová também, porque os testemunhos de Jeová, eu estava falando um pouquinho sobre os 144 mil, como eles creem que os 144 mil é eles, eu estava com isso na mente e acabei falando do testemunho de Jeová ao invés de adventista. Então, mas na verdade, o irmão Brandt disse que os que chegaram mais próximo dessas revelações apocalípticas, né, foram a igreja e os irmãos adventistas. Amém? Às vezes a gente, tentando falar certo, a gente acaba errando, né? Uma ocasião o profeta estava pregando perguntas e respostas, ou estava pregando o quinto, o sexto selo, e o profeta queria se referir àqueles 7 mil que não se dobraram diante de Baal, lembram, né? E ao invés de o profeta dizer 7 mil, ele dizia 700, se foi pregando 700. Os irmãos que criam no ministério do irmão Brandt se preocupavam, né? E agora? A Bíblia diz que é 7 mil, o profeta está dizendo que é 700. Mas, como a gente crê que esse profeta é um profeta bíblico, né? Um profeta escriturístico, ele não poderia sair fora da palavra. Aí, quando fizeram a pergunta para ele, irmão Brandt, é 700 ou 7 mil? Não, irmãos, é 7 mil, eu me enganei. Eu falei 700, mas é 7 mil. Ele corrigiu, né? Porque o profeta é um profeta da Bíblia, né? Não poderia ser fora das Escrituras. E quando a gente está lendo também algumas mensagens, até uma delas que a gente lê, e aparece bastante isso, quem lê as mensagens sabe, a mensagem de almas que estão encarceradas hoje, o profeta está falando a respeito da restauração prometida, a respeito que Deus prometeu enviar o profeta Elias, e, enfim. E vocês notam que ele fala o tempo todo Eliseu, ao invés de Elias, né? Então a gente comete esses equívocos, né? Então assim, se alguém perceber, pode perguntar, corrigir, né? Que a gente está aqui para acertar sempre, né? Nós não queremos errar, ninguém quer errar, né, irmãos? Amém? Vocês estão felizes? Amém. Eu quero dar continuação da pregação do culto retrasado, mas eu quero iniciar aqui fazendo a leitura de uma mensagem e quero que os irmãos prestem atenção e captem o que o profeta está falando aqui, e até assim eu daria um conselho, ou como é que eu posso ser uma sugestão,
Eu passei essa semana, agora passada toda, eu passei escutando a mensagem O Desvelar de Deus. E claro que era uma mensagem comprida, né? Era mais ou menos das 5h30 de gravação. Provavelmente o profeta pregou talvez umas 3 horas de pregação, mas daí com o intérprete aumenta, né, o tempo de gravação. Então, claro que de uma vez só é quase que impossível a gente ouvir toda ela, né? Porque a mente do ser humano ela é limitada. Você sabe que depois de 1h30, 2 horas, parece que você não consegue assimilar mais nada, né? Você já começa a perder o raciocínio. Então, dentro de um tempo de 2 horas, é o tempo que a gente consegue captar. Então, assim, eu não escuto uma mensagem do irmão Brana mais de 2 horas. Então, se eu chegar a 2 horas, eu paro, porque depois dali para diante parece que a mente já não funciona bem, né? Bom, ela é muito profunda. É uma mensagem, como é que eu vou dizer assim, é contundente para esse momento e para os ensinamentos que Deus está trazendo, essa mensagem, o Desvelar de Deus. Eu também li ela, estou lendo ela, estava escutando ela e lendo ela. A hora que os irmãos tiverem tempo em casa e você, amém, lembrar e pensar assim, bom, não tem nada para fazer, em vez de eu navegar no YouTube, ver videozinho de memes e besteiras, vou escutar um pouquinho a mensagem do irmão Brana. Então, eu te dou uma sugestão aí, Desvelar de Deus, uma boa sugestão, uma boa mensagem. Vai te ajudar, irmão. Amém? Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocasse a trombeta, o mistério de Deus seria revelado, ainda continua sendo a voz de Deus, né? Amém? Aleluia. Bom, e quando você for escutar, também uma outra sugestão que eu dou para os irmãos, não escute assim lavando louça, lavando roupa, varrendo a casa, que seja aquele tempo que você possa sentar, ter aquele tempinho para você sentar e escutar sentado. Ter uma reverência como se realmente você estivesse num culto. Eu não sei como é que os irmãos lêem mensagem, mas quando eu estou lendo a mensagem, eu tenho a sensação, quando eu estou lendo, que o profeta está pregando para mim. Eu assim, na leitura, eu sinto essa sensação, que ele está pregando para mim. Então eu fico ali, reverente, como se realmente estivesse ouvindo a palavra no tabernáculo, né? Amém? Que ainda continua sendo a voz de Deus. Então eu vou começar lendo esse parágrafo aqui, e a hora passou bem rápido, não sei se o relógio está certo, é aquilo lá mesmo? Meu Deus do céu, nem comecei a pregar ainda, já é quase 9 horas. Não, eu disse quase 9 horas. Não, é 8, 10 para as 8. Ah, 10 para as 8. Ah, sim, tá. Não. Tá bom. Então deixa eu começar a leitura aqui. Eu vou começar aqui no parágrafo 22. Os irmãos prestem atenção na pregação aqui, irmãos. Procura sim manter o foco aqui. Se alguma criança fizer algum agito, deixa a criança, não olhem para a criança, continue olhando para cá para frente, não percam atenção. Sei que as crianças são engraçadinhas, nós gostaríamos de apertar a bochecha, coisa assim, mas o engraçadinho da criança não vai levar nós no rapto, né? O que vai levar nós no rapto é a palavra, né? Então, deixe para apertar a bochecha da criança em casa, para tirar lá para cima, dar uns apertão, né? Em casa. E aqui é hora de prestar atenção na escritura, na palavra. Amém? O profeta diz assim: agora o meu tema esta manhã, eu espero confiadamente que Deus revele isto. E cada vez, se você toma as fitas e ouve, eu tenho esperança, espero confiadamente, que você tenha tido um entendimento espiritual daquilo que Deus tem tentado fazer a igreja compreendê-la, fazer a igreja compreender sem dizê-lo diretamente. Então tinha pregações que o profeta estava pregando, que ele queria que a igreja captasse o assunto, e quando você lê a mensagem do Desvelar de Deus, ou ouvir, você vai entender do que o profeta está falando. Ele falava coisas que não era diretamente, mas ele queria que a igreja captasse o que ele estava tentando dizer por trás daquelas palavras, né? Como quando chega no final da mensagem, ele diz: você não pode ver de em pé o poderoso conquistador. Então assim, está falando indiretamente, mas que as pessoas captassem o que ele estava tentando dizer, né? Amém. E eu sei que a noiva de Jesus Cristo, ela tem percepção profética.
quando ela escuta indiretamente, ela consegue compreender diretamente o que Deus está dizendo. A noiva que tem a percepção profética, né? Claro que alguns vão ouvir, não vão compreender, não vão, né? Está vendo? É uma coisa, às vezes nós temos de dizer coisas de uma tal maneira que possa diminuir, possa levar uns a saírem e alguns a irem embora. É claro que a palavra sempre faz isso, né? A palavra é manifestada, ela vai fazer com que alguns saiam, né? Outros vão embora e outros a ponderarem a respeito, mas isto é feito propositalmente. Então, quando Deus faz isto, realmente o ministro não faz de propósito. O pastor tem a intenção que todos ouçam e que todos captem. Qual é o pastor que quer que as pessoas vão embora? Não existe isso, né? Na verdade, quem tem esse propósito de fazer essa separação é Deus. Então Deus traz a mensagem e às vezes por mais que a gente se esforce para tentar explicar, como eu disse uma ocasião, agora só falta desenhar para que as pessoas possam compreender. Assim a gente não consegue, mesmo assim a gente não consegue expressar tão claramente como gostaríamos. A gente pensa, por que será que eu não consegui? Claro, voltamos atrás e a gente percebe que o profeta disse isso tem um propósito da parte de Deus, né? Então Deus traz a palavra com esse propósito de uns saírem, outros irem embora e outros ponderarem a respeito daquele assunto. O profeta diz, mas isto é feito propositalmente, precisa ser feito desta maneira. Daí ele dá uns exemplos aqui, diz assim, então pode ser que alguns digam, o Senhor quer dizer que Deus faria propositalmente uma coisa assim? O profeta diz, ele certamente, ele faz e ele ainda faz. Ele disse, um dia quando ele tinha milhares em volta dele, ele disse, se não comeres a carne do Filho de Deus, ou do Filho do Homem, e não beber o seu sangue, não tereis vida em si mesmo. Vocês lembram, né? São João 6,66, é quando Jesus Cristo fala essa palavra, né? No auge do seu ministério, né? Tipo assim, todo pastor gostaria de estar naquele auge que o Senhor Jesus Cristo estava, né? Numa reunião que ele fez lá no monte, tinha 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, né? Então, que multidão que ele conseguiu reunir, né? E até parece uma coisa liviana, né? Jesus, agora que tu conseguiu reunir toda essa multidão, tu foi falar essa besteira aí, rapaz, olha aí, estão todo mundo embora, vai atrás, chama de novo. Não é assim o pensamento? Mas estava tão bom, por que teve que entrar nesse assunto? Olha aí, todo mundo está indo embora. Acontece assim. E a gente sabe que isso é Deus, Jesus Cristo o mesmo ontem, o mesmo hoje e sempre será o mesmo eternamente, né? Que disse, que tipo de declaração você pensa que um doutor de medicina ou uma enfermeira ou qualquer grande pessoa intelectual pensaria de uma declaração assim para um homem que tinha um ministério como ele tinha? Ora, ele diria, comer a carne, isto é canibal. Beber sangue humano, isto é vampiro. Ou em outras palavras, ele quer que nós sejamos canibais e vampiros, e toda a audiência o deixou. Interessante, né? Que Jesus nunca chama eles e se explica o que ele estava dizendo. Então ele fala algo e deixa com que eles captem, né, o que ele está falando. E os que não conseguiram crer, isso aqui é demais para nós. Até aqui, nós caminhamos juntos, estava muito bom. Como eu vi um ministro dizer a respeito do irmão Brana, que quando ele ouviu o irmão Brana dizer algo, ele disse, irmão Brana, então aqui acabou a nossa história de amor. Então já não pôde mais caminhar junto com o irmão Brana. O profeta seguiu pregando a mensagem, né? E quantas pessoas que acabam a história de amor com a gente, né? Nós os amamos, somos companheiros da qualquer pessoa de pastor, aqui acaba a nossa história de amor, não podemos mais caminharmos junto, né? A gente ainda tenta explicar, a gente chama e tenta explicar, a gente se senta e explica. Jesus não fez assim, né? Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Vamos lá, vamos continuar um pouquinho mais aqui. E havia uma associação ministerial com ele, de 70 que havia sido escolhido.
E ele virou-se para eles e ele disse: o que pensareis quando virdes o Filho do Homem subindo para o lugar de onde ele veio? Agora, ele não explicou isto. Ele nunca explicou. Como? Paulo explicou isso mais tarde. Ele simplesmente o disse. Está vendo? Então, quando isto, ele disse: o que direis a esses ministros, quando virdes o Filho do Homem subindo ao lugar de onde ele veio? Sem dúvida alguma, aqueles homens disseram: agora só um momento. Nós comemos com ele, nós pescamos com ele, nós dormimos com ele, nós sabemos onde ele nasceu, nós vimos o berço em que ele foi embalado. E como este homem, é duro esse discurso, como é que vai voltar para o lugar de onde ele veio, se a gente viu de onde ele nasceu, no berço? Jesus falava algo realmente para causar escândalo, né? Aleluia. Sem dúvida alguma, aqueles homens disseram: agora, só um momento. A Bíblia diz que eles não andaram mais com ele, e eles os deixaram. Logo a eles restavam 12. Ele tinha escolhido 12, e um deles era o diabo. Ele disse, então ele virou-se para eles. E aí é que o apóstolo Pedro fez aquela grande declaração: Senhor, quando ele disse, e vocês não querem também? É claro, irmãos, que o que seria hoje, digamos assim, vou pegar um tipo, digamos que algumas pessoas fossem embora e ficassem alguns. Claro que eu diria assim: irmãos, vocês companheiros, obrigado pela confiança, eu sabia que vocês podiam contar com vocês, eu já vi que vocês são eleitos, alguma coisa assim, talvez o pastor diria, Mas Jesus agia de uma maneira peculiar, Jesus era um homem diferente, Jesus era peculiar. Jesus não agia dentro da normalidade. Deus nunca age dentro da normalidade, irmão. Você quer ver como Deus não age dentro da normalidade? Até desse testemunho aqui para os irmãos uma vez. Que quando aquelas pessoas vinham e se ofereciam para seguir a Jesus, lembram, Que eles se ofereciam para seguir Jesus, o que acontecia? Jesus dificultava as coisas para eles. Chega um camarada louco para servir Jesus. Jesus, eu quero te seguir, Senhor. Mas se eu me dá só uns minutinhos, eu preciso lá enterrar meu papai que acabou de falecer. Talvez se fosse qualquer um de nós, não te preocupe, vou lá junto contigo, sepultamos, depois tu me segue. Vou lá fazer o culto fúnebre. Ou sendo ele Deus, não te preocupe, vou lá e ressuscito, e tudo fica bem. Aí Jesus pega e diz assim, deixa os mortos enterrar os seus mortos, vem e me segue. Parece um soco, que balde de água fria, irmão. Eu estava tão interessado naquela igreja, irmão. Era o perfil de igreja que eu estava procurando. Era o tipo de igreja que eu me sentiria bem. Mas cheguei lá, olha o que o pastor me disse. Não me ajudou na minha dor, na hora que eu estava precisando. Não me deu uma palavra de conforto. Deus é peculiar mesmo, Deus age de formas estranhas. O outro veio. Claro que também Jesus conhecia a intenção deles. O outro veio: Senhor, eu quero te seguir. Provavelmente o que Jesus captou? Esse rapaz está vendo muita multiplicação de pão, moeda na boca de peixe. O que está pensando que aqui é neopentecostal, onde só tem bênção, prosperidade e dinheiro rolando frouxo? Aí então tá, tu quer me seguir? Eu já vou te dar um aviso para ti. Os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. Então vem para cá, vai ser dureza. Como eu disse no culto passado, não vai ser mar de rosa, não vai ser piquenique, como aquelas irmãs lá no tabernáculo, lá queriam botar um pano e fazer piquenique para as crianças, lá o profeta diz, não façam isso. Esse lugar não é lugar de piquenique. Amém. Aleluia. Esse lugar aqui é o fronte de batalha. Aleluia. Uns mais na frente, os que são mais atingidos, outros vêm mais atrás trazendo reforço. Aleluia. Outros na cavalaria em oração. Como alguém perguntou para o profeta, irmão Brano, como é que você consegue resistir toda essa pressão?
todas essas viagens, todas essas campanhas, o profeta abre a cortina e mostra aqueles homens orando por ele, dizendo: aqui está os homens que me sustentam em oração, para que o ministério siga adiante. Então, nós temos que encarar os fatos, estamos no fronte de batalha, e quase no fronte finalzinho, né? Um pouquinho antes de subirmos o rapto, Satanás dando tudo o que ele pode para nos vencer. Então, é disso que se trata tudo isso aqui. Claro que é bom o companheirismo, apertamos as mãos, temos esse momento, Deus nos instrui aqui, quando estamos sentados aqui dentro, é o tempo que Deus está trazendo a instrução para o eleito. Aqui Deus está nos treinando, nos ensinando como vencer, não é assim? Mas quando nós saímos lá fora e voltamos para os nossos lares, você sabe que lá está o fronte, no teu trabalho está o fronte, onde tu está o fronte, e tu está constantemente batalhando, uma grande batalha. Então foi isso que Jesus disse: quer vir, pode vir, mas não vem para cá pensando que vai ser mar de rosa, que não tem mar de rosa, é dureza mesmo. Amém. O outro veio, aí Jesus disse: olha, tu quer vir, pode vir, mas faz o seguinte, vai lá, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e vem me segue, aí tu vai ter um tesouro no céu. Amém. Ai, estava tão bom. Eu tinha visto que esse homem tinha vida eterna, agora vou voltar para casa, né? Não é assim que acontece, irmão? Por outro lado, que agora é a parte boa que toca a nós, quando Deus escolhe o homem, Deus escolhe a mulher, Deus escolhe aquele homem, aquela mulher, incondicionalmente. Incondicionalmente. Deus te predestinou, irmão, sem condição nenhuma. Porque se Deus tivesse colocado condição, tu não passaria. Ninguém passaria. Todos nós estaríamos fora. Sem condição. Ele nos escolheu. É a prerrogativa dele, é a escolha dele. E vocês pensam que eu tenho a presunção de pensar assim? Eu não tenho essa presunção. Eu já vi algumas pregações com essa presunção, mas eu não tenho isso. Não congrega mais comigo, deixa de ser eleito. Quem disse? A eleição não depende de mim, a eleição depende de Deus. Não é verdade, irmãos? Amém, Jesus. Vem cá. O que o profeta tipificou o galinheiro lá naquele testemunho da águiazinha? O que tipificava lá o galinheiro? Alguém me responde aí? O galinheiro tipificava o quê? O sistema, né? Sistema, né? Essa organização. Aí a águiazinha foi chocada lá no sistema, né? Aí porque foi chocado lá nasceu o pinto? Não, nasceu a águia, né? Claro, coitadinha, estava fraca, né? Enfraqueceu, né? Não tinha alimento suficiente. Mas continua sendo águia. É claro que a águia, ela vai ouvir o som da grande águia e ela vai aonde está o som. Ela vai procurar o alimento. Não é isso, irmão? Vai procurar o alimento. Como eu disse em outro culto aqui passado. Eu quero entrar aqui no assunto aqui, mas eu sinto o Espírito Santo me impulsionar a falar essas coisas. Ela vai atrás do alimento. E eu disse aqui no culto passado, a respeito de 3 aves que o profeta dá testemunho. A águia, o falcão e o corvo. A águia não espera por ninguém. Aleluia. Se ela sentiu fome, ela dá o seu rasante e vai atrás da caça. Aleluia. Como o irmão deu testemunho aqui, me deu testemunho para mim, disse que quando ele captou a revelação, aí disse que o pastor dele disse para ele assim: não, tu espera que eu vou ler um livro grosso assim, ó, que eu tenho lá, e depois eu vou pregar para a igreja. Aí o irmão disse: mas vem cá, o senhor quer que eu espere que o senhor leia esse livro grosso e receba a revelação e depois passar a revelação para mim? Pastor, eu não preciso de revelação segunda mão. Deus me revelou. Vou atrás, vou mergulhar nas profundezas, vou ir na mensagem, vou lá na Bíblia, vou caçar. Sabe aquela noitada que Deus tira o teu sono? É Deus te convidando: vem caçar um pouco, vem aguçar teu bico, vem treinar tuas garras. Vai, irmão, captem isso. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo tremendo, tempo de buscarmos essas coisas. Ou nós nos conformamos com uma situação de um falcão que vão ficar ali em cima de uma cerca, aguardando que alguém casse e me traga e me coloque na boca. Claro que a guiazinha precisa quando é pequenininha.
Mas chega a hora, o profeta pregou a mensagem, assim como a águia agita o seu ninho, chega uma hora que Deus agita o ninho. Sabe por quê? A águiazinha fica, amém? A águiazinha fica muito acostumada de comer a comidinha na boca, e vai crescendo e comidinha na boca. Aí sabe o que a grande águia faz? Tira o pelego ali de ovelha que está no ninho, que é feito de espinho, e o ninho começa a espetar. Deus permite, irmão, que o ninho comece a espetar. Parece que tudo fica contra. É Deus fazendo as suas águias voarem, ter experiência própria, não viver só da experiência da mãe, ter a sua própria experiência com Deus. Aleluia. Irmão, é para isso que Deus está nos levando, para isso que Deus está nos sacudindo. Vamos lá, deixa Deus, a águia está agitando o ninho, está tirando. Aí não sempre está espetando alguma coisa, não te preocupa, ninguém está bravo contigo. Esse espetar aí é o ninho que Deus está tirando o pelo, ela já está grandinha, vai voar. Dá o teu primeiro rasante, eu quero ver teu primeiro testemunho, chegar e dizer, eu tive uma vitória, tive uma experiência, estava passando por uma dificuldade, uma luta, escutando uma mensagem, captei algo, Deus me tirou da luta. É isso que Deus quer, irmão. Amém, Jesus. E pior o corvo ainda, né? O corvo, coitado do corvo, deixa apodrecer, né? Vamos deixar apodrecer. Quando todos os grupos da mensagem estiver crendo nessas coisas, a gente crê também, né? De ficar mais fácil. Aí já está podre, Deus já estava lá na frente. Deus não para nunca, irmão. Irmão, se Deus levasse, se o Senhor Jesus Cristo levasse mais 100 anos para o arrebatamento, de hoje a 100 anos, Deus não vai parar. Deus vai continuar trazendo coisas grandes e profundas que hoje nós não saberíamos, daqui a 100 anos eles saberiam. Deus não para. Então, irmãos, vamos acompanhar o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo vai para a direita, vamos para a direita. O Espírito Santo vai para a esquerda, vamos para a esquerda. Vamos seguir ao rastro de um profeta. Se perde o profeta, se perde a Deus. Nunca perca os rastros do profeta. Amém. Vocês continuam felizes? Então vamos lá. O profeta disse assim. Então Pedro faz essa declaração. A declaração nossa, né? Eu não captei muito bem, não entendi muito bem. Mas me fez tão bem. Eu não consigo explicar, mas eu estou entendendo o que Deus está trazendo. Eu não sei expressar minha fé, mas está aqui dentro uma chama que arde. Quando vem isso, eu tenho que dizer amém para isso. E é esses, irmão, que dizem essa famosa frase: mas Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde é que nós vamos ir, irmão? Vamos retroceder, voltar para trás? Jamais. Vamos seguir em frente. Como dizia um irmão, irmã Lúcia, vamos em frente, irmão Semente. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Só mais aqui 2 parágrafos, já encerro aqui. Nós vamos entrar aqui no assunto. Glória a Deus. Aqui. Está vendo? E nós estamos satisfeitos com isto. Veja, eles não podiam explicar isso. Eles, não se pode explicar a fé. E tem coisas que não tem como explicar mesmo. A tua fé não tem como explicar, né? Eu sei que tem irmãos que estão passando por batalhas, porque creem no que crê, né? E às vezes não conseguem nem expressar a tua fé. Mas não te preocupes, não explica, Jesus não explicou nada, né? É algo que se crê. E ela é tão sólida que não há mais nada que tome o lugar dela. Tu pode ver, quando a fé é sólida daquilo que Deus te mostrou, nada pode substituir aquilo que Deus tem te dado. Pode trazer um monte de oferenda para ti. Ô Natanão, quem sabe tu vem para cá, eu te coloco como pastor. Não te atrai. Quem disse que eu quero ser pastor? Eu quero me alimentar. Não tem oferenda. Aleluia. Lucas, quantos anos tem diácono parado lá, rapaz? Tu já podia ser ministro se estivesse aqui com nós aqui. Mas quem disse que eu quero essa oferenda? O que eu tenho aqui é maior. Não é assim, irmão? Estou sentadinho no banco, estou feliz, sendo alimentado. Se eu pudesse estar sentado no banco só ouvindo a palavra, que benção seria para mim. É tão sólida, não há nada mais que possa tomar o lugar. Portanto,
Eles sabiam que a palavra que foi escrita para aquela era em que eles estavam vivendo era a era messiânica. Escreveram errado aqui, eu acho. Que ela se encaixava exatamente naquele lugar. Acho que é a messiânica que eles queriam dizer, né? O que eles podiam fazer para voltar naquelas igrejas frias e formais, dos quais eles haviam saído? Disse, para onde iremos nós? Já tinham saído daquele sistema, voltar para lá de novo? Escutar, ficar sábado o dia todo em pé, vendo os fariseus ler as leis o dia todo, os profetas? Não, Senhor. Tá bom aqui demais. Glória a Deus, só tu tens as palavras de vida eterna, voltar para trás não. Glória a Deus. Vê? Nós estamos completamente persuadidos de que tu tens as palavras de vida, vê? Eles não podiam explicar isto, mas eles criam nisso. Você não pode explicar às vezes, mas tu crê. Isso é importante. E Jesus disse isto para diminuir a sua multidão. Veja, até que ele pudesse reunir o grupo. E dentre todas aquelas pessoas, elas eram somente 11 delas. Então, entendiam realmente o que ele era. Eles sabiam que ele era Deus e somente Deus. Amém? Meu tema esta manhã é para revelar ou desvelar esse Deus. Daqui por diante, depois tu vai escutar a fita, tu vai compreender onde é que esse Deus é desvelado nessa era, né? Deus sempre tem em cada era, tem se escondido por trás de um véu em todas as eras. Mas ele tem sido Deus o tempo todo, está vendo? Porém, ele se manteve escondido do mundo e se revela ao seu eleito. Amém? Então, o mesmo Deus que está se desvelando para nós, você consegue ver o Senhor Jesus Cristo desvelado entre nós? E ao mesmo tempo ele está se velando de outros, né? Amém, Jesus? Eu gosto disso. Vocês estão felizes? Vamos voltar ao nosso tema aqui, então. Bom, eu li uma escritura aqui a semana passada, depois voltei atrás e li aqui, eu vou ler de novo. Antes do capítulo 17 de São Mateus, quando você chegar em casa, se tu tiver um tempo, eu creio que tu vai ter, lê o capítulo 17 de São Mateus de novo, aqui a transfiguração do Senhor Jesus Cristo. E eu tinha falado no domingo retrasado a respeito de um trailer, né? Mas não é bem um trailer, é assim, eu vou explicar melhor. Eu vi uma explicação e gostei daquela explicação, deixa eu explicar melhor para vocês. A transfiguração foi mais ou menos assim. Quando o C.S. Lewis, né, aquele diretor antigo, que já morreu, fez o filme Os 10 Mandamentos, e o profeta, quando viu aquele filme, disse assim, aquela coluna de fogo que ele fez foi inspirada, porque é exatamente daquela forma que o profeta vinha. Não sei quem chegou a assistir aquele filme Os 10 Mandamentos, o antigo, né? Que o pilar de fogo começa a vir assim do céu, né? E impede com que o exército de Faraó vá atrás de Israel. Lembra disso, né? Os que viram. O profeta disse que quando ele viu o pilar de fogo daquela maneira, ele disse que aquilo foi inspirado, era assim que ele via quando ele se manifestava, né? E aí diz que o C.S. Lewis, antes de colocar para o público, eu tenho um filme novo aqui, espetacular, que vai revolucionar o mundo gospel. Mas antes de eu botar para o público, eu vou chamar alguém em particular e eles vão ver antes de todo mundo. Você compreende isso? Amém. Aí ele convidou na época Billy Graham e Oral Robertson, né? E os dois foram para assistir aquela cena antecipada do que ia acontecer. Então, eles viram primeiro do que os outros. Então, o profeta diz, São Mateus capítulo 17, foi isso. O grande evento é que vai revolucionar o mundo. Qual é o evento que revoluciona o mundo? É a vinda do Senhor. Qual a grande vinda? Primeira, segunda e terceira, numa grande vinda, uma única e grande vinda, dividida em 3 partes. Esse é o grande evento.
E antes disso acontecer, Deus chamou alguém em particular, Pedro, Tiago e João, e diz: vem cá um pouquinho que eu vou deixar vocês ver um filme que depois os demais vão ver também. Então Pedro, Tiago e João assiste aqui. Que bom estar nesse lugar. Vocês compreendem isso, né, irmãos? Glória a Deus. Que privilégio desses homens. Aí eu volto aqui agora. São Mateus capítulo 16 e o versículo 24. Diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, achá-la, viu, irmão? Não tenho aqui, mas só para você pensar nisso. Paga a pena perder às vezes? É perder a vida para achar, viu, irmão? Então, as percas aí não são problema, viu? Tá? Não lamente pelas percas. Deus sabe por que perdemos. Amém? Quando perdemos é que nós encontramos. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou quem dará ao homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Irmãos, o versículo 24 para mim fica claro, e não sei se está claro para vocês. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então recompensará. Ele está vindo para dar recompensa. Aqui está falando claramente da terceira vinda. É quando nós estamos retornando com o Senhor Jesus Cristo. Esse aqui não é o arrebatamento. Você vê, está falando claro, né? É quando ele está vindo para dar a recompensa, né? Na terceira vinda. Como eu preguei aqui sobre os 3 julgamentos. Aquele julgamento para ver quem é digno de entrar no milênio. Lembra que eu preguei sobre os 3 julgamentos? Primeiro julgamento agora, quem é digno de subir no rapto. Segundo julgamento, quem é digno de entrar no milênio. Terceiro julgamento, quem é digno de entrar na eternidade. Os 3 julgamentos. Aqui ele está vindo para esse julgamento. Julgamento das nações. Julgamento, lembra que eu li para os irmãos? O julgamento das virgens nécias. Está na mensagem de Abraão restaurado. Então esse versículo aqui se refere-se a isto. A terceira vinda. E em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que veja o Filho do Homem vindo no seu reino. Está falando dessa terceira vinda, que os que estavam ali, alguns deles não experimentariam a morte sem que visse ele vindo no seu reino. O profeta disse, falei na semana retrasada, que fizeram uma doutrina disso e disseram que João não tinha morrido, porque Jesus disse que ele não morreria antes da sua vinda. O profeta mostrou então que Pedro, Tiago e João, amém, eles não morreram sem primeiro ver o Filho do Homem vindo no seu reino, quando eles viram isso acontecendo na transfiguração. Então eles viram o Senhor Jesus Cristo no seu reino. Por que eu estou chamando a atenção? Eu quero que vocês tenham em mente, irmãos, que o capítulo 17 aponta claramente para a terceira vinda. E por que eu estou tentando colocar esse pensamento de vocês da transfiguração na terceira vinda? Se eu conseguir terminar aqui, os irmãos vão compreender o que eu quero dizer. Aí o profeta diz assim, deixa eu ler aqui a mensagem. Se o Lucas quiser colocar aqui para mim o quadro aqui, Lucas, eu queria dar uma rabiscada aqui no quadro, só para mostrar algo para os irmãos. Deixa eu ver se eu acho a mensagem aqui. No parágrafo 129 da mensagem Apocalipse, capítulo 4, primeira parte. No 129. Ele lê a escritura. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Agora o profeta leu a mesma escritura que eu li. Disse, pense nisto. Alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que afirmação! Como os críticos gostam de tomar isto, apenas mostrar quão tolo é. Veja, como eles gostam de tomar isto. Claro, eles tomam como crítica, né? Viu? Eles morreram, como é que Jesus disse que não teriam os que não
não experimentaria a morte, sem primeiro ver o Senhor no seu reino. Ele diz assim: acontece que eles não sabem nada a respeito disso, veja correto. Agora recorde, ele falou, alguns, aquilo era mais do que um, não era? Alguns seriam muitos, mais do que um. Mas agora vejam, todos os seus discípulos estavam ali de pé, e ele estava perguntando a cada um deles: o que você acha a respeito disto? O que você acha a respeito daquilo? Mas ele disse: alguns de vocês que estão aqui, não provaram a morte, até que veja o Filho do Homem vindo em seu reino. Ó, que coisa, que afirmação. Pense, há 2000 anos atrás aquilo foi declarado bem, foi. A palavra de Deus infalível, cada palavra de Deus que ele disse acontecerá. Agora está aqui, ó. Agora, se vocês desejam abrir no capítulo 17 de Mateus, onde nós lemos, aqui está o próximo. Quando ele tomou, alguns dias depois, ele tomou Pedro, Tiago e João. Subiram a montanha à parte para testemunhar. Pedro, Tiago e João. Eles viram o reino de Deus vir em poder. Irmão, o rapto não vem em poder. O rapto é algo secreto. É a tomada da noiva secreta. Não tem nenhum Jesus vindo em poder no rapto. O rapto é um poder que passa sobre a tua cabeça e é raptado. Não é assim? Então, o profeta está apontando, São Mateus 17, exatamente a terceira vinda. Estão compreendendo, irmãos? Estão me acompanhando? Eles virem o reino de Deus vir em poder. Eles viram o ensaio da vinda do reino de Deus. Aquela prévia que eu falei, né? Amém? Lhes foi mostrado e assistiram o ensaio da vinda. Vê exatamente como eu falei? Eles assistiram o ensaio da vinda do reino de Deus. A introdução do milênio. A gente sabe que a vinda que introduz o milênio é a terceira vinda. Os irmãos estão de acordo comigo, irmãos? Não sei se na internet os irmãos estão, mas alguns podem depois, discordarem, Não tem problema. Amém. Às vezes alguns botam uns textos longos, assim, criticando. Eu não respondo, Todo mundo tem direito de concordar ou discordar, Nós estamos num país, como é que é? O Estado democrático de direito, Todo mundo tem direito, Deixa eu só colocar aqui para os irmãos aqui. Amém, Jesus. Irmãos, não se canse, é cedo ainda, não temos pressa para ir para casa, Amém. Mas eu estou lá em Alvorada pregando, ou lá em Canoas, digo, olha, eu sou o que moro mais longe e nunca tenho pressa. Às vezes chego 3 horas da manhã em casa, alegre com Jesus. Amém. Eu chego com aquela sensação de dever cumprido. Amém. Coisa boa se cada um saísse da igreja e fosse para casa com essa sensação de dever cumprido. Amém. Não é verdade, irmãos? Tá, deixa eu só colocar aqui algo para os irmãos, quer ver? Então vamos colocar assim, essa aqui seria... Deixa eu puxar um pouco mais para cá. O meu fiozinho não alcança aqui. Essa aqui seria... Eu vou colocar aqui, Vou colocar assim, a grande vinda. Isso aqui é a grande vinda do Senhor, tá? A grande vinda está dividida em 3 partes. Tudo isso aqui é a vinda do Senhor, dividida em 3 partes. Amém? Primeira vinda, segunda vinda, terceira vinda. Tudo é uma vinda só, porém dividida em 3 partes. Essa aqui é a segunda vinda para nós, o povo gentil, e essa aqui é a terceira vinda para nós, o povo gentil. Para o povo judeu, essa aqui não aparece para eles. Eles não participam dessa aqui. Para os judeus, esta aqui é a sua segunda vinda. Por isso que você vai ver em algumas ocasiões o profeta referindo-se à terceira vinda como segunda, porque está referindo-se aos judeus. É a segunda vinda para os judeus. A primeira vinda foi tanto para os judeus como gentil. Essa segunda é para nós e essa terceira é para os judeus. Amém? Tá? Então, deixa eu colocar aqui, só para ficar aí registrado. Primeira vinda. Segunda vinda. E terceira vinda. Então,
eu quero pegar uma escritura aqui e mostrar para os irmãos. Poderíamos pegar várias escrituras assim, falar sobre esse assunto, mas eu só vou tomar uma aqui para esse ponto aqui, para nós ganharmos tempo. Se a gente não conseguir terminar hoje, não tem problema. Continuamos a semana que vem. Bom, lembra de Apocalipse capítulo 1? Apocalipse engloba toda a escritura. Apocalipse fala de toda a palavra, né? Tudo sai Apocalipse. O profeta diz que quando os sete selos se abriram, toda a Bíblia tornou-se nova. E ele percebeu que, através dos 7 selos, ele podia, como é que eu vou dizer? Ele podia ligar toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você lembra que diz isso aí? Que no 7 selos ele podia ligar de Gênesis a Apocalipse toda a Bíblia? Bom, então aqui nós temos aqui 3 escrituras. Depois, quando você quiser, que eu trouxe pensando que ia ler, mas não vou ler, porque não vai ficar muito longo o culto. Vocês têm a mensagem, a exposição da Zera. Vocês chegam em casa e leem aqui a partir, quer ver? Aqui a partir da página 21, a revelação de Jesus Cristo. Aqui, libertos do pecado, a primeira vinda. Reis e sacerdotes, segunda vinda. E o Deus vindouro, terceira vinda. Lê aqui na exposição da Zera. O que diz aqui? No versículo 5. E de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dos mortos, dos príncipes, dos reis da terra, a Ele que nos amou e nos lavou do nosso pecado, e em seu próprio sangue. Então, essa aqui é a primeira vinda. A primeira vinda está em Apocalipse 1, versículo 5. Essa aqui é a primeira vinda. É quando Ele vem e nos lava nós do nosso pecado com seu sangue, né? Vem nos comprar de volta com seu sangue. No versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para com Deus seu Pai, e a Ele seja a glória e o domínio para sempre. Amém. Então nós temos Apocalipse 1 e versículo 6, segunda vinda. Eu quero que nós vamos captar aqui, irmãos. O versículo 7, e eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, e há de vê-lo, e também aquele que perfuraram, e toda a família da terra se lamentarão por causa dele. Amém. Então, Apocalipse 1 e 7, terceira vinda. Então, aqui nós temos em Apocalipse 1 e 5, 1 e 6, 1 e 7. Tudo uma única grande vinda, dividida em 3 partes. Agora, a escritura que eu quero tomar aqui. Os irmãos não precisam ler comigo, para nós ganharmos tempo. Isaías capítulo 61. Vocês gostam da palavra, irmãos? Amém? Então tá. Vamos lá. Isaías 61. Até vou colocar aqui, ó. Isaías 61. Isaías 61. Aqui o versículo 1 e o versículo 2. Eu vou ler esses 2 versículos. Olha o que diz a Bíblia. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Ele tem me enviado para atar as feridas dos dilacerados, para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões, e para aqueles que estão encarcerados. O segundo versículo, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança ao nosso Deus, a confortar todos os que choram. Esse aqui é o capítulo 61, versículo 1 e 2. Agora o Senhor Jesus Cristo começa o seu ministério. Quando ele chega ali na sinagoga, o Senhor Jesus Cristo recebe o livro do profeta Isaías, e quando ele começa a ler, ele vai ler exatamente aonde eu li. Olha como é que o Senhor Jesus Cristo lê. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, ele enviou-me para curar os de coração partido, para pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e para pregar o ano aceitável do Senhor. E aqui, irmão Branham, aqui o Senhor Jesus Cristo parou de ler a Escritura. Quando você chegar em casa, você pega Isaías capítulo 61 e lê o segundo verso. Você vai ver que Jesus não leu o versículo 2 completo. Ele leu só a metade. Tá? Quando você chegar em casa. Por que ele leu só a metade? Porque o versículo 2 diz 2 coisas. Apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano do perdão,
o ano de sacrifício e os dias de vingança. Então falava de 2 períodos diferentes. E você sabe que é pecado tomar a palavra e colocar em períodos errados? O Caim fez isto. Ele pegou uma escritura das primícias, tipo da ressurreição, e ofereceu fora de tempo, e Deus não recebeu aquilo. Então Jesus, sendo Deus, ele sabia que os dias de vingança não era aqui. Ele sabia que os dias de vingança era aqui. E como no final ele disse, hoje se cumpriu essa escritura, então ele não poderia dizer que se cumpriu essa escritura se ele lesse as 2 partes, porque não seria nesse tempo que os dias de vingança se cumpriria. Aqui se cumpriria apenas o ano aceitável do Senhor. Vocês entendem? Então aqui está a primeira parte, vou colocar assim, a primeira parte do verso 2, e aqui está a segunda parte, né? Segunda parte. Aqui está a segunda parte do verso 2. Os dias de vingança. Quer ver? Vamos só conferir com as escrituras aqui. Vocês querem anotar aí? Quem está anotando? 2 Coríntios, capítulo 6. Olha o que Paulo diz aqui. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: então nós, como colaboradores dele, rogamos vós também, para que não recebais a graça de Deus em vão. Porque ele diz, em tempo aceitável tenho te ouvido, em dia de salvação tenho te socorrido. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia de salvação. Em que período Paulo estava pregando? No período da primeira vinda, anunciando o ano aceitável do Senhor. Amém? Vocês estão de acordo? Estão compreendendo, né? O ano aceitável. Eis agora aqui, Paulo dizendo, não recebam a graça de Deus em vão. Vocês estão vendo o ano do perdão, o tempo de serem perdoados. É isso que Paulo está dizendo. Gente, olha que graça que vocês estão recebendo. Não recebam isso em vão. Não coisa triste a pessoa pegar a graça de Deus e pisotear sobre o sangue da nova aliança, né? Fazer agravo à graça de Deus, né? Então Paulo está dizendo isso. Irmãos, não façam isso, recebam. É o tempo aceitável, é dia de salvação, recebam isso. É o que Paulo está dizendo, né? Agora olha como é que Paulo se refere-se à segunda parte. Quer ver como é que ele se refere à segunda parte? Os irmãos estão anotando? 2 de Tessalonicenses. 2 de Tessalonicenses, no capítulo 1. Vamos ver o verso aqui. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Versículo 5 em diante. Olha aqui o que ele diz. O que é prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis. Visto que é algo justo diante de Deus, recompensar tribulação aos que vos atribulam? E a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu, com os seus anjos poderosos, em outra tradução vai estar com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança. E agora Paulo está mostrando que isso acontece na terceira vinda, quando o Senhor está retornando, com os santos anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança. Se não for isso, alguém vai ter que crer que vai ter fogo antes do rapto, ou durante o rapto. Não tem fogo durante o rapto, irmãos. O profeta diz que não cai a primeira bomba sem a noiva ser raptada. Então os dias de vingança não é no rapto, não é aqui os dias de vingança. Os dias de vingança começam na terceira vinda. Não é verdade? Na terceira vinda. Vocês creem que o William Branham é o Elias de Malaquias 4, capítulo 4, versículo 6? Todos creem aqui, né? Todos de acordo. Tá, e o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 4? Vamos lá. Eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Está falando disso aqui? Não. Aqui, ó, eu nem escrevi aqui nada, silêncio, não tem nada. A noiva é raptada secretamente. Mas Malaquias capítulo 4, falando a respeito do Elias que viria, está dizendo, eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos soberbos, todos que cometem impiedade, serão como palha, o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz e nem ramo. Quantos já leram? Qual a resposta que o profeta deu para isso? Sabe qual é a resposta que ele deu? Nós pisaremos as cinzas dos ímpios no milênio.
Então não acontece aqui na terceira vinda, antes do milênio. Aqui ele traz o julgamento, a vingança, e aqui nós vamos pisar na cinza daqueles ímpios que não vão ter oportunidade de entrar no milênio. Os irmãos compreendem isso? Não é aquele fogo que vai purificar tudo, não. Mas terá fogo também. Tem muita gente que vai morrer queimado no fogo. Não é verdade isso? Os irmãos compreendem isso, né, irmãos? É? Então, fica bem clara essa escritura. Primeira parte, ano aceitável do Senhor e os dias de vingança do nosso Deus. Aí nós temos lá, Malaquias capítulo 4, o mensageiro dessa era, que preparou a noiva para o rapto, também sendo anunciado antes do dia grande e terrível do Senhor. Não é a Bíblia, irmãos? É a palavra, né? Temos que encarar os fatos, né? Graças a Deus. Deixa eu ler aqui um outro parágrafo dos irmãos aqui, só para nós entrarmos agora aqui nesta parte aqui. Só mais uns 10 minutinhos, irmãos, eu vou encerrar, mas eu quero só colocar aqui uma base para nós, então, continuarmos em outra ocasião. Aqui ficou claro para os irmãos? Ficou claro, né? Está claro, né? Primeira vinda, segunda vinda, terceira vinda. Amém? Os dias de vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Aí o profeta diz assim, ó, na mensagem ele ouviu, já li esse parágrafo, mas quero ler de novo, só para os irmãos guardar isso no coração, diz assim, ó, agora nessa ocasião, no parágrafo 36, agora nessa ocasião Deus escolheu 3, para serem testemunha. Ele colocou de um lado Pedro, Tiago e João. Se você observar, sempre quando ele ia fazer algo grande, ele tomava aqueles 3, que um significa fé, esperança e amor. Pedro era mais robusto, brabo, né? Então ele significava fé. O Tiago significava esperança, e o João, que foi considerado o apóstolo do amor, era considerado o amor, né? Fé, esperança e amor. E aí quando aparece, eu vou pular um pouquinho aqui para nós ganharmos tempo, e quando aparece sobre o monte da transfiguração, aparece Moisés, Elias e Jesus, o profeta diz, aqui estão as 3 testemunhas celestes. Então nós tínhamos 3 testemunhas na terra e 3 testemunhas no céu. É exatamente como está escrito na epístola de João, 1 João, capítulo 5, versículo 7, que diz, há 3 que dão testemunho no céu, Pai, a palavra e Espírito, esses 3 são um, e 3 que dão testemunho na terra, água, sangue e Espírito, esses 3 concordam num, né? As 3 etapas da graça que formam a noiva, né? Amém? 3 etapas que levam, então são 3 testemunhos no céu e 3 testemunhos na terra. Então, aqui está. E aí, olha só, irmãos, essa parte aqui, deixa eu ler essa parte aqui, isso aqui acontece aqui, quer ver? Glória a Deus. Eu gosto disso. O profeta diz assim, ó, na mensagem, hoje tem se cumprido essa escritura, no parágrafo 104. Assim, ó, na revista Life, edição de 17 de maio de 1963, saiu um artigo acerca desta nuvem sobrenatural, no qual disseram, círculo misterioso de luz no ar, sobre Tucson e Phoenix, Arizona. E isso sucedeu exatamente da maneira que eu disse, quase um ano antes de suceder. A nuvem saiu como na forma de um triângulo. Eu até não sei por que essa foto estava ali, aí botaram a pirâmide ali, mas essa foto tem que ficar aqui, né? Se for possível, até vou colocar aqui, desse aqui atrás, aqui, ficar aqui, né? E talvez nem vai ser mais essa aqui, vou mandar fazer aquela que é preto e branco, que é original. Amém. Que ali fizeram só a nuvem, né? Só os anjos. O principal do meio não aparece ali, né? E na preto e branco nós temos claramente, o profeta viu, os olhos, nariz, eu vejo quando eu vejo, claramente, né? Amém? Amém? Não é verdade, irmãos? Vocês estão felizes por ter visto a face de Jesus? Graças a Deus por isso, né? Amém? Oh, tá muito fanático? Eu sou fanático por Jesus mesmo, irmão. Sou tão fanático que falaria isso a noite toda. Vi a face de Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós estávamos cansados de olhar para aquela face ali, né? Aí Deus, nós estamos aqui, eu vou mostrar para vocês eu uma face um pouquinho diferente. Eu já coroado com uma peruca branca, descendo como juiz para um julgamento. Amém, Jesus?
Isso sucedeu exatamente da maneira que eu disse, quase um ano antes de suceder. A nuvem saiu como que na forma de um triângulo. Temos a fotografia da nuvem pendurada na igreja. Disseram que estava a uma altura de 27 milhas e tinha 30 milhas de largura. Todo viu que... de largura, todo. Viu, não entendi o que sucedeu. Apareceu misteriosamente e desapareceu de igual maneira. Olha a comparação que o profeta faz agora desse acontecimento com o que eu estou falando aqui para os irmãos. O irmão Fred Sotman, o irmão Jenny Norman e eu estávamos ali de em pé como 3 testemunhas, como também nosso Senhor levou Pedro, Tiago e João ao monte como testemunha. Vê que o profeta, irmão, que coisa tremenda, que maravilha, vocês estão compreendendo, né? Sim. Vê que o profeta está dizendo, gente, em outras palavras, gente, o que aconteceu no monte pôr do sol foi a mesma coisa que aconteceu em São Mateus 17. Amém. Aleluia. O que aconteceu em São Mateus 17? Uma nuvem desceu e os cobriu. Correto. Aleluia. Amém? E da nuvem sai aquela voz que diz, esse é meu filho amado, a ele eu vi. Amém. Aleluia. E aí, tá as 3 testemunhas de novo, o irmão Fred Sotman, o irmão Jenny Norman, o irmão Brana, desce a nuvem de novo, sai a voz, mas de uma forma de explosão. Aleluia. Aleluia. Amém. Semelhante a São João capítulo 12, quando Deus falou, apareceu um trovão e ninguém entendeu, só viram o trovão. Amém. Mas João, tipo da noiva que estava ali, compreendeu o que o trovão falou. Amém. O trovão disse, eu te glorifiquei uma vez e vou te glorificar de novo. Amém. Amém. O profeta estava ali, compreendeu. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Existe, sucedeu ali, estava no céu, tão alto, não podia chegar a umidade ali, e foi falando, e no final disse assim, ó, hoje tem se cumprido essa escritura. Então o profeta afirma, se cumpriu. Na segunda vinda, a parte da segunda vinda se cumpriu. A nuvem desceu no monte pôr do sol, Deus com 3 testemunhas. Amém, Jesus? E outra vez sai a voz, né? Deixa eu me apressar aqui, eu estou relendo aqui as mensagens que eu tinha lido, que eu quero chegar num ponto importante aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu estou no parágrafo certo aqui. Amém. Você continua feliz? Amém. Só mais uns minutinhos aqui, irmãos. Aqui. Glória a Deus. Disse que havia sido numa manhã, como se fosse uma visão, levantou-se da cama por volta das 3 ou 4 horas da manhã, algo assim, e viu isso acontecer. Ele disse que gritava, parecia que por vários dias, irmão Bill, volte. E Roy e eu temos sido veteranos, irmãos, nós temos vivido junto, caçando junto e temos sido simplesmente irmãos. E ele gritou chamando por mim até ficar com a garganta rouca. Volte, trago de volta, chorando. Ele disse que aqui vinha aquela coluna de fogo voltando, ou uma nuvem voltando, e ele me assentou na cabeceira da mesa e eu tinha sido mudado, o profeta foi mudado. Isso foi um mistério para o irmão Roy. Eu estava mudado, parecia diferente. Eu coloquei isso aqui para algo que eu desejo recordar, sendo mudado. Quando eu lhe dei a interpretação disso, isto foi logo antes de eu voltar para o 7 selo. Quando eu voltei para os 7 selos, então certa manhã, ele conseguiu falar com Billy, e ele desejava falar comigo. E eu estava ocupado orando pelos 7 selos. Então ele me disse, isso aconteceu outra vez, se repetiu outra vez, irmão Roy, se eu entendi isso errado, irmão, me avise. Ele disse que ele levantou outra vez, de manhã, eu pensei que foi bem cedo outra vez, de manhã, e ali ele olhou no quarto e viu essa grande luz, ou uma nuvem sobre uma montanha. Agora o irmão Roy teve essa visão antes de acontecer a descida dos 7 anjos, tá? Uma nuvem sobre montanha. E ele me perguntou, não muito tempo atrás, houve algo a respeito de uma nuvem estar sobre uma montanha? Eu disse na Bíblia, assim, quando Pedro, Tiago e João foram levantados. Irmão, a palavra se repete, irmão. Amém. São fanáticos, não tem problema, vamos ser fanáticos. A palavra se repete.
Houve alguma vez? Aconteceu já. Quando? Quando Pedro, Tiago e João estavam no monte. A nuvem desceu. Agora aí conta a visão. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse que subiu a montanha e quando ele o fez, eu estava de em pé ali. Agora o profeta estava de em pé. A voz veio da nuvem. O que aconteceu em São Mateus 17? E do meio da nuvem saiu uma voz e disse: esse é meu filho amado, escutai-o. A ele ouvi. Amém. Agora o profeta está de em pé, da nuvem sai uma voz. E da nuvem saiu uma voz. Não foi assim, irmão Roy? E disse algo nessa ordem: este é o meu servo. E eu tenho chamado para ser profeta, para ele guiar o povo. Em outras palavras, esse é meu mensageiro, meu profeta. A ele ouvi. Irmão, eu vou encerrar. Eu não quero domingo que vem entrar nesse assunto, então deixa eu ler só mais um parágrafo aqui. Sei que vocês talvez estão um pouco cansados, mas vamos aproveitar aqui, irmãos. Olha que interessante isso aqui. Agora eu vou ler São Mateus capítulo 17, aqui na terceira vinda, aqui é o ponto. Agora eu vou ler, falei sobre a primeira aqui, quando ele apareceu ali, as 3 testemunhas, li para os irmãos o que aconteceu aqui também. Agora quer ver isso acontecendo aqui? Vamos lá. O sonho certo, de 1960, esse aqui, 1960, no parágrafo 378, ele diz assim, ó: agora em Mateus 17, todos vocês que desejam anotar Mateus 17, versículo 2, você encontra ali na transfiguração, disse, e ele foi transformado. Eu creio que é isto. Deixe-me ver se eu tenho isso corretamente agora. Mateus 17, eu tenho todo ele aqui. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Agora, você sabe o que o verdadeiro grego diz que ele fez? Transfigurou-se diante dele? Ele mudou a sua feição, mudou a sua forma. Lembra que eu tenho pregado bastante para os irmãos e falado sobre aquele hino? Não importa em qual forma estou, eu sou o que sou. Não importa a feição, é Jesus o tempo todo. Não importa qual a feição que ele vai usar. Se vai ser assim, se vai ser no redemoinho, se vai ser no pilar de fogo, se for através de um profeta, não importa a feição, é Jesus. Eu estava escutando um hino também esse dia no carro. Alguém estava botando um hino, acho que foi ontem. E eu escutando um hino de, esse hino está errado, hein? Não tem um hino que canto aí? Senda real, vingança do Senhor para essa era. Não, irmão, a vingança não é aqui antes do arrebatamento. A vingança é quando nós retornar aqui. Amém. Aleluia. Parece que temos que aplicar Isaías 61, versículo 2 em alguma parte. E aí não encontramos a parte certa. Coloquemos aqui, nós estamos sendo a vingança de Deus. Não estamos sendo vingança nada, nós estamos só padecendo perseguição e sofrimento. Vingança vai ser aqui. Quando nós retornar, agora sim, diabo. Agora nós estamos no mesmo calibre. Estou glorificado, vem agora. Agora que é sofrimento, dor e perseguição e difamação. Verdade. Aqui ficamos deprimidos, nem vontade de sair de casa às vezes. Não é assim? Vingança é aqui, ó. Aqui vai ser bonito de ver. Irmão, eu espero por esse dia. Quando alguém ficar bravo que fala sobre terceira vinda, eu digo, olha, eu não sei que eleito é esse que não gosta do momento mais glorioso, que é o tempo que tu vai cumprir com Romanos lá 16. E muito breve o Senhor Deus esmagará Satanás debaixo das plantas dos nossos pés. Aqui é a real vingança do Senhor. Não aqui. Coitado de nós aqui, né? Aqui nós estamos sendo atribulados, como disse Paulo, vós que sois atribulados, descanse conosco. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Agora, você sabe o que é... O quanto tempo temos? O irmão Levi disse, você tem a noite toda. Aguente só um pouquinho mais. Eu simplesmente tenho que fixar isto. Algo me atraiu tão forte, que eu simplesmente tenho que dizê-lo, me perdoe. Agora, o feijão vai queimar, o profeta brincou assim, né? Que era a hora do meio-dia. Simplesmente deixa, está bem.
Ele continuou mesmo, ele nunca muda, ele continua mesmo. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é mesmo ontem e hoje eternamente. Agora vejam, se nós cremos que ele ressuscitou, então ele não está em nenhuma sepultura, ele está vivo. Ele é mesmo ontem e hoje eternamente. Crê você nisto? A congregação diz amém. Bem, o que ele fez quando ele transfigurou-se? No grego diz, ele mudou sua feição. Veja, a sequência da ressurreição. Aquilo foi o que me atingiu logo então. Observe o que apareceu primeiro. Irmãos, isso aqui atingiu o profeta. Então algo aconteceu. Então preste atenção no que ele vai falar. Essa mensagem é grossa. E ele sabe que a hora tinha passado, mas aquilo atingiu ele teve que falar antes de encerrar. Então, irmãos, prestem atenção. É importante para nós. Ele aqui atrás, no capítulo seguinte, no capítulo 16, ele disse, alguns ali de em pé não morreriam antes de ver o reino de Deus vindo em poder. Em outras palavras, o que eles viram? Eles viram a antecipação do reino de Deus. Eles conheceriam a ordem da ressurreição e da vinda de Deus. Vê no capítulo 16. Porque no capítulo 17 está incluído todo todo o processo da vinda. Amém. Vocês vão ver que eu vou ler e vou falando para os irmãos compreender. Aleluia. Agora aqui ele sobe até ali e o que aconteceu? Sua feição foi mudada. Em outras palavras, ele foi revelado de outra maneira. Vocês me compreendem? O que encontramos que era a revelação, outra noite do Apocalipse? O Apocalipse significa um escultor. Isso foi feito aqui embaixo, fazendo algo. Então o que ele fez? Ele simplesmente tira o pano e diz, aí está, revela, né? O que estava ele fazendo aqui? Ele estava se revelando em outra feição, em que ele estava um glorificado, numa condição transfigurado, sua vinda, a maneira que ele está vindo, um Cristo glorificado, transformado. Seu vestuário brilhou como o sol, puxa, ele se colocou em uma nuvem, e ele está vindo nas nuvens da glória, cercado de uma nuvem, não uma nuvenzinha branca de tempestade, como alguns debocham da mensagem. Eles estão atrás de uma nuvenzinha, né? Falam assim para nós, né? Não uma nuvenzinha branca, de tempestade, mas uma nuvem de glória. Amém. Ali em cima. Mas a nuvem que ele vem é uma nuvem de glória. E todos os seus anjos com ele. Amém? Aleluia. Puxa, diz o profeta. Esta é a maneira que ele está vindo. Vindo em uma nuvem de glória. Agora observe. Quando eles ouviram ali de pé, antes daquilo aparecer para eles, Moisés e Elias, observe isso. O que representa Moisés? Representava aqueles que haviam morrido e estavam dormindo na sepultura, porque Moisés morreu e foi enterrado. Ninguém sabe onde ele foi sepultado, mas ele representava os que estavam dormindo quando ele vem. Então ele estava o tipo da ressurreição. Elias representava os transladados que não tiveram que morrer. Então Elias ali está nos representando. Então tá claro para os irmãos? Está no Monte da Transfiguração. Está Moisés ali representando quem? Todos os irmãos das 7 eras que partiram. Todos estão ali. Tudo no capítulo 17. Aparece Moisés, está representando quem? Todos nós que estamos aqui vivos. Amém? Os que vão ser transformados vivos. Está Elias representando. Aí diz assim, e Pedro e Tiago e João representavam aquele remanescente de Israel ali de pé, dizendo, veja, aí está o nosso Deus. Então lá também estava Pedro, Tiago e João, representando o remanescente de Israel, que são os 144 mil. Agora eu sei que a hora realmente acabou, eu tinha que ler aqui até o final, mas eu vou ler a semana que vem, mas é só perguntar isso para os irmãos. Temos o Monte da Transfiguração. Agora pegue bem essa última parte aqui antes de orar. Temos o Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração nós temos Moisés representando todos os eleitos de todas as eras que partiram. Temos Elias representando os santos vivos que vão ser transformados.
e temos Pedro, Tiago e João, que representam os 144 mil judeus. Não é assim? Quando a voz saiu da nuvem, o que a voz disse quando saiu da nuvem? Disse que este é meu profeta. E eu tenho chamado ele para ser um guia. Não é a ele ouvir também? Eu não posso ler aqui que a hora já passou. Vocês lembram que eu li a semana retrasada aqui na mensagem a ele ouvir? Que o profeta disse, a lei que Moisés traz não poderia trazer graça para eles. A justiça que Elias traz não poderia trazer graça para eles. Então nem Moisés nem Elias têm mensagem de graça para trazer para eles, para que eles sejam selados com o Espírito Santo. Mas eles também estão ali na representação do Monte Pôr do Sol, na transfiguração, e para eles também essa ordem, este é meu profeta, a ele ouvi. Captaram, irmãos? Eu dou uma passadinha domingo que vem antes de entrar na outra mensagem. Deus abençoe vocês. Posso colocar de pé? Vocês podem dar uma salva de pão para Jesus? Amém. Tinha tanta coisa que queria falar para os irmãos e como o tempo passa rápido, né? Vamos orar, irmãos. Vocês têm alguma necessidade? Levante a tua mão aí com fé. Amém. Deus está aqui para nos abençoar. Amém, Senhor Jesus. Estamos chegando aqui ao final de mais um culto. Mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor. Amém. De poder estar na tua presença, louvar o teu nome e ouvir a tua palavra. Se nesta noite, Senhor, os mortos ressuscitarem e não houver mais uma pregação, amém, estaremos felizes, Senhor, saber que nessa noite foi a última vez que a Bíblia se abriu e nós ouvimos algo da parte do Senhor para acrescentar um pouco mais de fé, de arrebatamento em nosso coração. E se nessa noite os nossos irmãos vierem ao nosso encontro, nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Então o sofrimento desse tempo aqui se acaba. Estaremos ali em expectativa de retornarmos, meu Deus, sim, para os dias de vingança, quando o Senhor desce com os anjos do seu poder e com labareda de fogo, tomando vingança daqueles que hoje nos atribulam, daqueles que tiram nossa paz. Como o sistema, Senhor, tem tirado a paz do eleito, todo esse mundanismo, toda essa sujeira, ideologia de gênero, como eles têm prejudicado nossas crianças, Senhor, como eles têm feito leis, também para tirar, para pressionar os eleitos de Deus. Oh, meu Deus, como aprovaram recentemente na Alemanha, que o pai não poderá mais colocar masculino e feminino no registro do filho, mas deixarão com que a criança decida quando ficar grande. Que tribulação, Senhor, que eles trazem para o teu povo, para os eleitos. Como está difícil viver nesse mundo, como nosso coração se aflige diante dessa Sodoma que está aí. Mas há uma palavra de consolação que o Senhor diz, descanse conosco. Vocês que são atribulados, descanse conosco. Porque quando o Senhor Jesus Cristo vier, naquela terceira vinda, com os anjos do seu poder, com os eleitos de todas as eras, com labareda de fogo, aí sim tomando vingança de todos aqueles que hoje nos atribulam. Esta será a vitória completa, total da igreja de Jesus Cristo sobre a terra. Que momento glorioso será esse, Senhor? Quando nós vermos o inimigo de nossa alma, quando aquele anjo forte desce do céu com aquela cadeia e prende a ele por 1000 anos. Que tempo glorioso será esse, Senhor? Esse dia de vingança. Que isso seja o consolo, o conforto dos meus irmãos e das minhas irmãs que às vezes não têm condições de trabalhar devido às suas vestes que são contestadas nos seus trabalhos, mas um dia essa tribulação acabará e tomaremos vingança sobre esse sistema de Satanás. Meu Deus, faça com que os teus filhos captem isso como uma revelação e isso seja um gozo na sua alma. Aleluia, para que eles possam seguir em frente nesta batalha, lutando
não como derrotados, não como alguém que perdeu, mas como vencedores. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém.